Olá, amigos. Meu nome é Ricardo Marujo, eu sou cirurgião, eu pertenço à AME São Paulo e nós hoje iremos conversar com vocês a respeito do livro Ação e Reação, da série maravilhosa do André Luiz, que foi psicografada por Chico Xavier. E hoje nos compete falar com vocês o capítulo 5. Mas antes eu gostaria de convidar a todos para fechar os olhos, mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, para que toda a espiritualidade nos cubra de carinho, de orientação, faça com que nossa mente seja aberta para receber todos esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz, nos explicando o que acontece com a vida depois da morte. Então, que todos sejamos humildes para captar esses conceitos, esses ensinamentos e tentar utilizá-los em nosso dia a dia, nessa encarnação, para o nosso crescimento espiritual. Com a graça de Deus, iremos iniciar este capítulo 5. Então, só recapitulando os 4 capítulos anteriores, todos vocês sabem que os personagens desse livro, eles estão no umbral. Umbral é aquela faixa de território além da crosta terrestre, entre a terra e o céu. O, o, o nosso querido André, ele nos fala de uma mansão chamada Mansão da Paz. Essa mansão ele caracteriza como se fosse uma antiga estação de trem, na qual a construção tem algumas torres, e esta figura eu retirei da capa do livro da doutora Marlene, A Nossa Vida no Além. Internamente, ele descreve como um grande galpão onde recebe vários espíritos para serem acolhidos, e ao seu derredor existem vários centros de atendimento, como se fosse um verdadeiro hospital espiritual para o acolhimento desses enfermos. Então, o nosso instrutor é o Druso, e o Druso coloca como assistente o Silas, que vai andar por toda essa região com o Hilário e o André, com um único objetivo: o objetivo de nos ensinar e nos trazer alguns conhecimentos. Então, o André, o Hilário e o Silas, eles saem, lembrando o capítulo 4, numa tarefa de inspeção, e eles recebem a notícia que está chegando um comboio, uma caravana, composta por 10 servidores da casa, e esses 10 servidores da casa, eles eram auxiliados por cães inteligentes e prestimosos. E esse comboio carregava 19 pessoas desencarnadas, totalmente desequilibradas, em confusão mental, muitas não atestando a realidade, mas elas eram credoras de assistência imediata. Esses 19, 5 chegaram em maca, totalmente desmemoriados e dormentes,
E os outros 14, mesmo expressando aquela desagradável sensação de loucura, aquela total inconsciência, mesmo eles não tendo ciência da realidade, não atestando a realidade, eles foram acolhidos nessa mansão. E o André, no capítulo 4, ele relata o caso daquela moça em que, em vida, ela começou a ganhar muito dinheiro e que viveu muito na materialidade. Chegou ao ponto de expulsar a própria mãe da casa em condições terríveis. Ela expulsou a mãe por total falta de amor, de carinho, de compreensão, e deixou essa mãe dela desamparada e totalmente na miséria. E com o desenrolar da história desse caso, a mãe ela desencarnou, e essa filha, por alguns outros problemas, desencarna também. E a coisa mais linda que acontece é quando ela adentra a vida espiritual, ela é recebida, ela é acolhida por essa mãe. E essa mãe de tanta sensibilidade, por quê? Porque essa filha desencarnou, e a hora que ela chega na espiritualidade, ela chega com muita culpa, com muito remorso, ela estava totalmente desequilibrada, com muita aflição, quer dizer, seu perispírito está totalmente doente. E essa mãe, com uma sensibilidade muito grande, a acolhe e sem revelar à filha que era a própria mãe. Para quê? Para ela não ficar pior ainda do que quando chegou na espiritualidade. E o capítulo 4 também relatou para a gente um outro caso, de uma senhora que, por causa de seus pensamentos de baixa vibração, de baixa qualidade, a mente dessa mulher só pensava no inferno. Então, eu acho que pela religião dela, pela falta de religião, pelo medo de ser cobrada, essa mulher se fixou com a imagem do Satanás na cabeça. E esse foi um caso tipicamente de ausência de fé, um típico desfixação mental, que foi também conversada no capítulo 4. O que nos ensina, André? Que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona. De acordo com as próprias obras, assim que nós temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino que escolhemos, e de acordo com o modelo que nós mesmos criamos, isso tudo simplesmente é fruto do nosso pensamento. A nossa forma de pensamento, forma de pensar. Quem pensa coisas boas, seguindo todos os preceitos de Jesus, ele vai colher coisas boas. Quem se fixa em coisas ruins, em pensamentos de baixa vibração, vai colher isso, fixa-se com essa imagem de Satanás e ela não tira da cabeça. Agora nós chegamos no nosso capítulo, que ele começa convidando Hilário e André para dar um passeio ao derredor dessa mansão, e o Druso, ele explica para o seu assistente Silas, e o André e o Hilário estão escutando, que ele tinha como objetivo, nessa rodada que eles estavam dando, nesse passeio, ele tinha como objetivo estudar o princípio de causa e efeito nessas criaturas que desencarnavam justamente naquele espaço umbralino, naquele espaço chamado umbral.
Como a gente já comentou no capítulo 2, como a gente já escutou a aula 2, existe a lei de causa e efeito na física, e que nós chamamos de ação e reação. Então, eu gostaria agora que a gente fixasse muito claramente essa lei de ação e reação. A lei de ação e reação física é efeito físico, efeito imediato, só em nós encarnados, e são poucos os fatores que desencadeiam essa lei. Por exemplo, quando você fecha a mão e dá um soco em alguém, esse alguém, um soco na cara de alguém, esse alguém lhe dá uma tremenda carada na mão, com a mesma ação, com a mesma potência que você recebeu o soco. Essa é a lei da ação e reação física. É imediata, é efeito físico, é só nos encarnados. E o fator limitante, e tem um fator limitante, não tem muitos fatores. É uma briga, ele deu um soco. Já a causa e efeito é defeito moral. Ou seja, essa causa e efeito vai ser desenvolvida, vai ser exacerbada, ou vai se justificar depois de séculos, depois de anos, depois de encarnações. Por quê? Porque existem inúmeros fatores que podem levar a pessoa, de acordo com o que ela fez, de acordo com um efeito, com uma causa, voltar para ela mesma. Isso pode acontecer nos desencarnados, como pode acontecer em nós encarnados. Então, a lei de causa e efeito é moral, é efeito moral. A lei de ação e reação é efeito físico. A causa e efeito física é imediata. Já para a espiritualidade, para a vida da gente, isso pode demorar anos, séculos ou encarnações para você receber de volta tudo aquilo que você plantou na tua vida, na tua encarnação. Ok? Então, posto isso, nós sabemos, o André nos mostra e nos fala que a morte do corpo físico, a morte do corpo denso, é sempre o primeiro passo para a colheita da vida. Ou seja, alguns desencarnados, eles não conseguem se livrar dessas amarras do corpo físico, do corpo denso, e as suas mentes continuam fixadas nesses pensamentos terrenos. São aquelas pessoas que não desencarnam de uma forma boa, de uma forma amorosa, de uma forma consciente. Eles desencarnam, muitas vezes, sem saber por que morreram. Existe uma causa, mas a mente não aceita, não tem a realidade da causa de que ele desencarnou. Então, quando você tem esse número de espíritos desencarnados que estão com esses problemas, com suas mentes fixas, amarradas às atitudes terrestres, às atitudes dela no corpo denso, tudo isso, o Silas, ele continua assim, explicando para o André e para o Hilário, que por eles terem acabado de voltar da Terra, eles iriam saber muito mais que qualquer um que essas pesquisas de lei de causa e efeito teriam muito mais sentido se fazer nas províncias infernais, naquela área que você tem esses espíritos que estão com problemas, esses espíritos que não desencarnaram de uma forma ok, esses espíritos que estão lá naquela região chamada umbral. São espíritos desequilibrados, espíritos que têm muita dor, que lembram de crimes, de expiações. E por que não eles não fizeram nas províncias celestiais? Porque nós não conhecemos muito bem
como é que se passa. Nós não temos não temos essa consciência, essa ciência superior, angelical, a glória, que só espíritos muito elevados têm. Então, as pesquisas dele são para causa e efeito na nível umbralino. Ok? O Silas continua. Ele falou que nós estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Então, nós entendemos aí qual é o porquê de tanto sofrimento, de tanta pessoa, de tanta aglomeração de pessoas desequilibradas com problemas aflitivos naquela região umbralina. E todo esse grupo de pessoas, ele se concentrava ao redor dessa mansão. E a intenção deles era invadir aquele recinto. E aí o Hilário pergunta para o Silas assim, foi assim que se formou essa organização? Quer dizer, foi o acúmulo dessas pessoas que, ao desencarnar, não conseguiam ter ciência que morreram, não conseguiam ter ciência dos atos que cometeram em vida, e eles ficam naquela, naquela sensação de culpa, naquele desequilíbrio mental, não testando a realidade, e aquilo ali é um abismo de sofrimento, porque é um número imenso de espíritos naquela região. Eram milhares de entidades vítimas daqueles pensamentos que nós comentamos até agora. Pensamentos sombrios, não testavam a realidade, muitas vezes nem sabiam que morriam. E essa crise de perturbação, essa crise de angústia, esses problemas de não atestar a realidade, de não querer saber a, a, a causa, o mau ato que ele cometeu quando encarnado, essas crises de perturbação, essas crises de angústia, podem durar meses, anos, encarnações, que esses espíritos ficam nesses lugares umbralinos, até que, de repente, eles se conscientizam, até que, de repente, eles percebam que o erro que eles cometeram em vida, até alguém perceber que eles já perceberam isso e eles serão resgatados, e a hora que eles são resgatados, eles são levados para onde? São trazidos para essa mansão, aí para se tratarem. Então, o André nos faz entender por que nós temos tanto problema. E esses daí que a gente está comentando, esses são espíritos devedores, são espíritos inconscientes, mas eles não são insensatos e não são rebeldes. Por quê? Porque já tiveram um pouco da consciência do que fizeram de errado. E eles vão ser recuperados na mansão. Eles irão voltar a trabalhar na assistência fraterna, naquele ao derredor dessa mansão, que eles chamam de pequenos santuários domésticos. São pequenos leitos, pequenas casinhas, pequenas prisões, onde eles continuam a restauração. E como eles se restauram? Aprendendo e servindo. E é lá que eles vão entender o ensinamento básico de Jesus. E fora da caridade, não há salvação. Aí, o Silas continua. O Hilário pergunta para o Silas assim, ô Silas, esses pequenos lugares onde essa turma trabalha, que atende,
eles não podem ser atacados por aqueles espíritos bestializados, desajustados, perversos, maledicentes, aqueles espíritos do mal. O Silas fala, é lógico que esses assaltos são frequentes aqui e inevitáveis. Aí o Silas termina assim, essas vítimas dessas feras humanas, desencarnadas, eles padecem muito por meio da fascinação hipnótica, eles ficam tipo hipnotizados, que esses malditos, que esses espíritos maus, espíritos cultuadores de coisas ruins, que eles classificam aqui de gênio do mal, eles provocam nessa turma aí que está em auxílio a outros espíritos. Aí o Silas ainda continua. Ele fala assim, essa fascinação hipnótica é um dos fenômenos de flagelação compreensível. Aí o André e o Hilário arregalaram os olhos assim, e a flagelação compreensível, onde alguns místicos do mundo em desdobramento mediúnico, lá no umbral, eles classificam de vastação purificadora. O que é vastação purificadora? São aquelas almas que, desencarnadas, elas experimentam as torturas horríveis por parte desses demônios, desses espíritos do mal, que já estão acostumados, aclimatados lá no umbral, nas sombras. Então, se eles falam que está ruim para eles, vai estar ruim para todo mundo. Eles são aqueles espíritos realmente que não nos deixam, não deixam os outros espíritos trabalharem sossegado para a sua elevação. E depois que o André, que o Silas explica isso, aí o Silas ainda fala assim, ó, flagelação compreensível, a gente só tanta dor reunida, ela não seria justa se ela não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Quer dizer, todas aquelas pessoas que na sua encarnação só fizeram o oposto ao que vieram, o que foi proposto a eles nessa encarnação, que só praticaram mal, que só tanta gente justa, então é compreensível esse flagelo que eles fazem. E obviamente que se esses espíritos que não sabem que desencarnaram estão nessa área de flagelação, eles estão colhendo aqui o fruto que eles plantaram, obviamente. E se você planta uma erva daninha, você não vai colher nenhum fruto, você não vai colher nada, porque a erva daninha vai comer o seu fruto. No entanto, se você plantar flores, você vai colher rosas, você vai ter perfumes. Tudo que você planta no bem, você colhe o bem. Tudo que você planta no mal, você vai colher o mal. E o mais interessante de tudo é que o solo é o mesmo para todos, né? É idêntico. E você, com o seu livre-arbítrio que Jesus nos dá, você tem a decisão sua de ir para um lado ou para o outro. Só que existe uma justiça divina. E como nós vimos, existe a lei da causa e efeito, que é no mundo espiritual, e a lei da ação e reação. Então, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu da sua posição, de acordo com os seus pensamentos, você vai colher fruto ou você vai lá para o seu umbral. Então, essa flagelação compreensível, a espiritualidade nos mostra que realmente Deus mostrou para todo mundo como tem que ser, qual é o caminho a ser tomado. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ou não seguir os ensinamentos do Cristo. E isso é uma decisão que cabe a nós mesmos.
Aí o Silas continua explicando, bem calmo para André. Olha, André, aqui nós encontramos almas, aqui nós não encontramos almas puras e inocentes. Nós só encontramos aquelas criaturas que abusaram da inteligência e do poder. Elas foram imprudentes, elas caíram no abismo da loucura, da crueldade, do egoísmo, da ingratidão. Elas foram frutos das presas das suas próprias criações mentais insensatas e monstruosas. É exatamente isso que nós acabamos de falar com vocês. E de repente eles estão nessa conversação, eles estão andando ali ao derredor da mansão e ele interrompe repentinamente essa conversa entre o Silas e o Hilário e o André, quando eles, naquele percurso que eles estão transcorrendo, eles, na frente de uma casa, eles notam meio um nevoeiro que brotava um jorro de luz do local. Esse jorro de luz, a hora que eles estavam chegando nessa casa, que tem essa luz emanada lá dentro, eles escutaram que um rosnar de alguns cães que deviam ser grande. Obviamente, esses cães estavam sentindo a presença dos três. E, de repente, aparece um companheiro com um aspecto muito rude, um cara alto, forte, chamado Orzil. Esse Orzil saúda o Silas e cumprimenta o André, e esse Silas esclarece algumas coisas que eu gostaria de até ler aqui no livro, para vocês entenderem. Ele fala assim, ó, o Orzil, ele era um guardião da mansão, ele era um trabalhador naquela área umbralina. Como eu falei, ele tinha uma forma muito bruta, lembrando um urso. Ele era muito sincero e devotado. Ele tinha muito pouca cultura. Ele tinha a cara de um penitenciário, confesso, que estava tentando se regenerar. Ele estava fazendo esse estágio na mansão, no qual ele ajudando as pessoas, ele seria ajudado. E ele ficava o dia inteiro meditando, estudando alguma coisa de natureza espiritual. Aí, o Silas, ele falou assim, ó, os que se agitam nessas furnas jazem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados e na insânia a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham a conformação clara e pacífica para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Aí esse Orzil nos convida, ele fala assim, vocês não querem vir dar uma olhada aqui na cela, no lugar que eu estou trabalhando? Então ele convidou os três a inspecionar esse local. Aí o Silas pergunta, quantos doentes internados aqui você tem, Sil? Ele fala que nós temos 3 doentes internados sob os meus cuidados. E o André e o Hilário começam a sentir um cheiro muito forte de carne decomposta, escutam uma gritaria muito grande vindo lá de trás. Aí eles chegam de frente num leito no qual a pessoa chama-se Corsino. E esse seu pensamento, ele era fixo no corpo dele sepultado. Então, esse cheiro, essa gritaria, esse encontro com esse irmão Corsino, sob os cuidados do Orzil, mostra um espírito
que ao desencarnar, não conseguiu se desvencilhar dessas amarras do corpo físico, dessas amarras terrestres, das lembranças dos abusos que ele se entregou na carne. Então, os pensamentos estavam fixos justamente naquele ato que ele estava em decomposição do seu cadáver. Então, essa pessoa, esse espírito, esse irmão Corsino, ele fixou os seus pensamentos naquela imagem da decomposição do seu próprio cadáver. Imagina a materialização dessa pessoa. Imagina o que ele estava pensando, quanta depressão, quanto medo, quanta angústia esse espírito não tinha, vendo o seu próprio corpo se decompor. Então, seus pensamentos se fixavam ali, por isso esse cheiro, por isso essa depressão, por isso essas lembranças desses abusos que ele tinha se entregado na Terra. E aí eles vão andando um pouco mais. Aí o Orzio fala, esse daqui é um outro, esse senhor aqui, envelhecido, de cabeça baixa, que está com a mão. Ele, de repente, essa pessoa, esse espírito, levantou gritando, chame meus filhos, eu quero minha fortuna de volta, eu quero minha herança. E o Orzio falou, esse é o irmão Veiga. Esse senhor, em vida, ele esperou quase uma encarnação inteira para receber uma herança do seu avô. E, ao recebê-la, ele desencarna. Então, ele não conseguiu usufruir materialmente do objetivo de vida que ele fez para si próprio. E, ao desencarnar, ele não conseguiu se desligar dessa parte material da sua mente. E ele tinha 3 filhos. Então, o livro conta, ou a gente percebe muito bem nos relatos do André, a gente percebe o quanto esse espírito estava ligado à materialidade. E ele tinha relâmpagos assim. Ele falava assim, esse dinheiro é meu, esse monte de ouro é meu. E, ao mesmo tempo, ele via seus filhos brigando um com o outro para ver quem tomava a maior parte do quinhão daquela herança. Isso foi deixando ele cada vez mais deprimido, cada vez mais embutido em seus pensamentos, e ele acabou, obviamente, fixação mental, por causa dessa perda material, ao desencarnar. Então, ele ainda relata que, vocês vão ver aqui que eu vou ler para vocês, que a sensibilidade do Silas recomendou ao Hilário e ao André que eles fechassem os olhos, que eles prestassem atenção ao derredor desse Sr. Veiga, e que eles iriam ver alguma coisa. Aí ele descreve assim, efetivamente, o André fala, efetivamente, de minha parte, eu percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhante às fulgurações efêmeras que se despreendem silenciosas dos fogos de artifício, como flechas assim, acendendo luzes. Desses painéis, que se avivavam e se apagavam, ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, que eram os filhos, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas de dinheiro, cofres refertos de valores, como que pincelados no ar, com tinta tenuíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. E aí o André fala, eu compreendi que nós estávamos registrando as formas, pensamentos desse Sr. Veiga, criadas pela reminiscência desse Veiga,
que, de certo, na situação em que se apresentava, ele não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcera. Então, é uma descrição bem bonita dessa visão que eles tiveram ao derredor desse irmão Veiga. Quer dizer, um cara que estava 100% materializado e que ele via na briga dos filhos pela herança coisas que só pensamentos ruins que voltavam para ele mesmo, ação e reação. Voltavam para ele mesmo, coisas ruins. Ah, mas ele não deu educação para os filhos? Talvez não. Se ele tivesse dado educação aos filhos, os filhos respeitariam o pai, o objetivo dele na vida foi receber essa herança, e não brigariam com unhas e dentes para dividir essa herança, para ver quem ia ficar com a melhor parte. E isso volta, esses pensamentos ruins voltam para ele automaticamente. Então, isso causava muita angústia, muita depressão e muito remorso nele também. E aí vamos um pouco mais para frente. Andando um pouco mais para frente, eles encontram um homem muito triste, sentado no fundo daquele box, daquela prisão, daquele leito. Ele descreve mais ou menos assim. E essa pessoa olhava fixamente para a parede. E, novamente, o André e o Hilário, eles conseguiram ver o pensamento dessa pessoa. E o que eles viram? Eles viram claramente uma cena. Era uma rua clara, um bêbado no meio da rua, e ele próprio perseguindo esse bêbado, atropelando e matando esse transeunte bêbado. Então, esse espírito, essa pessoa que estava ali em tratamento, era um homicida. E ele estava constrangido com quadros mentais que lhe puniam, que lhe causavam culpa, aquelas recordações do ato, mas ao mesmo tempo ele negava. Ele falava assim: me mostra alguma câmera nessa rua que demonstra que fui eu que matei. Não fui eu que matei, não. Não tem prova. Então, olha, ele não atestava a realidade. No íntimo, ele sabia que ele era um homicida, mas no desencarne, ele não aceita a falha que ele teve encarnado e desencarnado, ele está com esses traumas, com essa consciência pesada, com esse quadro depressivo e com esse necessitando desse tratamento. Então, ele estava com uma angústia, um remorso, um constrangimento muito grande. Novamente, a lei da ação e reação. O que ele fez em vida, ele está recebendo agora. E, por último, eles andando lá, teve mais uma pessoa que estava sob a tutela do Orsil, e aquele lá foi difícil para os três chegarem lá perto, viu? Porque era uma atmosfera tão fedida, era uma atmosfera tão nojenta, tão bestial, onde um homem exprimia as próprias chagas com as unhas, ele pisava em detritos podres com restos de sangue, um horror, era um quadro repugnante. Ele tinha emanações mentais daquela pessoa, e ele gritava para todo mundo escutar. Vocês estão falando que eu roubava dinheiro dos outros para os meus vícios em bordéis? Isso é mentira. Eu nunca roubei dinheiro de ninguém. E outro, eu juro que eu morava no bordel por um espírito de caridade. Imagina, a inconsciência desse espírito. Quer dizer, o cara roubava na vida encarnada, gastava todo o dinheiro dos outros com mulheres e, quando desencarna por uma doença venérea, que a gente entende lá, foi uma doença provocada pelas próprias mulheres lá, ele nega esses atos que ele cometeu. Então, a negação
faz com que também os seus pensamentos sejam nutridos por outros espíritos que pensam como ele. Então, é muito difícil um espírito que está passando por essa fase de negação, de inconsciência, de não atestar a realidade, é muito difícil ele se aproximar de um espírito bom, que vai falar, oh, para de pensar nisso, você cometeu, você roubou, você... Não, ele vai se juntar a outros espíritos que sintonizam, que vibram como o dele. E ao se retirar, o André, o Silas chama o André de lado e o Hilário, e ele fala assim, ó, esse cara aí, ele é bem antigo aqui, ele é um gozador inveterado, ele realmente gastou todo o dinheiro que não era dele com os prazeres mundanos. E eu acho que por muito tempo ainda, a sua mente oscilará entre a irritação e o desencanto, e vai nutrir esse ambiente horrível em que ele vive, de uma forma desequilibrada, de uma forma inumana. Então, esse espírito vai precisar ficar muito tempo lá para se conscientizar do que ele fez, para que os seus pensamentos, as suas formas de pensar, entendam o que ele fez e o que ele precisa mudar. Isso realmente chama-se evolução espiritual, correto? E o Hilário ainda pergunta para o Silas assim: esses caras aí que nós vimos, eles ficarão segregados até que se removem? O que eles devem fazer para eles alcançarem uma melhora necessária? Aí o Silas fala simplesmente assim: o problema é puramente de natureza mental. O problema é puramente de natureza mental. Enquanto eles não modificarem suas próprias ideias, eles não vão melhorar. Eles precisam se modificar, eles precisam modificar suas ideias para se modificarem, para crescerem. E foi isso que o André, aprendeu. E o Silas lembrou ainda que no começo dessa história, desse passeio, eles foram ali para estudar as leis de causa e efeito. Aí ele frisa que as nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossas vidas, óbvio. O que a gente pensa, o que a gente faz, é o norte da nossa vida, concordam? Liberta-nos quando se enraizam no bem. E se enraizam no bem, eles estão de acordo com a lei de Deus, com as leis divinas. Agora, quando ele nos encarcera, quando ele se firma no mal, isso nos expressa a delinquência responsável, levando-nos ao sentimento de culpa. Óbvio, aquilo que nós já comentamos nesses 4 casos que nós relatamos agora. Então, existe um ditado popular aqui na Terra que diz: o criminoso sempre volta ao local do crime. A espiritualidade nos mostra, nos ensina que, mesmo podendo não estar presente no local do crime, o nosso pensamento de criminoso vai ficar preso a esse ambiente e à própria substância da falta cometida, do crime que a gente cometeu. Então, não adianta. A nossa mente, o nosso pensamento, ele é infalível. Ele não engana ninguém. É muito difícil alguém querer se enganar. E ainda o Silas continua explicando que o pensamento ele é muito rápido. É uma onda muito mais veloz do que a velocidade da luz. E a mente humana é um dínamo, ou seja, um motorzinho gerando a força criativa. E ele diz assim, bem claramente: o bem é a expressão da luz. O mal é a condensação da sombra. Então, meus amigos
esse capítulo nos fala da ação, esse livro inteiro, né? Da ação e da reação de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos atos. Nós acabamos de ver esses três casos de três espíritos que, na última existência, somente tiveram coisas tristes e lamentáveis, e não lhes permitia aceitar e entender a sua culpa, como nós já discutimos. Quer dizer, eles negavam até o fim os atos cometidos. Aqueles filhos, aqueles três filhos daquele assistido que nós comentamos que estava com fixação mental, por não ter recebido uma educação digna para ajudá-los, quando eles foram visitados pelas ondas do pensamento do pai, que voltam ao centro de origem, elas voltam carregadas de ódio e egoísmo. Óbvio, o que vai, volta. Se você pensou coisa ruim, se você não deu pensamentos bons, vai voltar coisa ruim. Se você planta coisa ruim, volta coisa ruim. Não adianta. Os outros que padecem da fixação do remorso, aquele outro, ele não tendo consciência, ele não tendo sido punido na terra pelo atropelamento, pelo crime que ele cometeu, ele recolhe de retorno as ondas de pensamento que ele emite, sem qualquer auxílio que anime o seu arrependimento. Ou seja, ele não foi punido na terra. Quando ele chega na sua plenitude espiritual, quer dizer, quando ele desencarna, por ele não aceitar, por ele querer tapar os olhos com a peneira de que ele não cometeu um crime, esses pensamentos ruins retornam a ele de maneira que não pode ele ser auxiliado por outros pensamentos bons, por outros pensamentos do bem. Por isso que ele se arrepende muito, por isso que esses pensamentos emitem ondas de baixa vibração, de péssima qualidade. E aquele outro que era viciado nas mulheres tem o seu campo mental que só se nutria de fatores deprimentes. E naqueles lugares por onde ele passava, ele só colhia pensamentos ruins. E que eles todos multiplicavam a sua desilusão, a sua culpa, a sua depressão na vida espiritual. E a gente sabe que quando uma pessoa desencarna, para não haver essas amarras na espiritualidade com a coisa terrena, esse desencarne, se ele for de uma forma plausível, de uma forma em que todos orem, em que todos se sensibilizem, que todos tenham, que esse espírito que desencarnou tenha feito uma trajetória muito bonita, com serviço para o próximo, isso daí faz com que ele não tenha esses tipos de problemas que nós estamos falando aqui. Então, a espiritualidade nos diz que é muito claro o benefício da oração, o benefício da piedade, o benefício da simpatia e do socorro, que na Terra nós sempre devemos dispensar e de uma forma sincera aos que se vão. Quantas e quantas vezes a gente vê uma pessoa que matou várias outras pessoas. Vamos pegar um exemplo claro e mais importante que todos sabemos, qual foi o maior genocida da face da Terra, foi Hitler. E Hitler, quando ele desencarna, que ele se matou, vocês imaginaram o desencarne do Hitler? Quantos espíritos que queriam devorá-lo, queriam afogá-lo, todos aqueles que ele matou,
todos os familiares dele. Então, o que a espiritualidade fez? A espiritualidade não levou nem para o umbral. Ele levou num planeta muito mais inferior que a Terra e que a Lua. Então, quando Hitler desencarna, ele foi levado pela espiritualidade para Plutão, como se fosse uma penitenciária de segurança máxima. E ele ficou lá isolado. Então, esses espíritos genocidas, esses espíritos de baixíssima, uh, baixíssima categoria, que não tem sentimento algum, a espiritualidade leva para lá. E o que aconteceu com o Gandhi? O Gandhi, quando desencarna, que foi morto, é o oposto. Era um espírito de tanta luz que foi abduzido, que foi levado quase perto de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí lá ele pede uma conversa com Jesus, foi concedido, e ele muito respeitosamente fala para Jesus: eu não quero nada para mim, eu só queria uma permissão para o Senhor, que eu estou sabendo que o Hitler vai ficar lá por 10 séculos nesse planeta sozinho. Eu queria pedir uma autorização do Senhor, se eu poderia ir lá, se eu poderia ficar com ele para ajudá-lo. Olha, eu fico até arrepiado de ouvir isso foi uma história que o Geraldinho conta, que o Chico Xavier disse para ele, o Chico Xavier que contou essa história do Hitler e do Gandhi para ele, e de uma forma assim tão maravilhosa. Um espírito tão do mal e um espírito tão do bem que foi lá e vai ficar 10 séculos, quer dizer, 9 séculos e meio, que foi em 50. Então, imagina a elevação espiritual que não tem um Gandhi, um Chico Xavier. Eu falaria até a doutora, meu Deus do céu, cada espírito elevado que a gente encontra aqui na Terra. Então, vamos terminando. A gente sabe que todos estamos ligados uns aos outros na carne e também fora da carne. E achamos livres ou prisioneiros no campo da experiência segundo as nossas obras. Quer dizer, o livre-arbítrio, por meio dos vínculos de nossas vidas mentais. Então, as nossas formas e pensamentos é que vão nos guiar. E sempre o bem é a luz que liberta. E o mal é a treva que aprisiona. Isso é uma máxima que a gente tem que levar para o dia a dia da gente. Eu vou rapidamente resumir o que eu acho que valeria a pena. Então, todos nós temos uma programação reencarnatória. Isso é feito lá em cima. Está programado. Você vai reencarnar, vai seguir aqui. Ó. Deus nos propicia isso. Quando a gente está encarnado, a gente passa por provas. E nessas provas é que a gente vai seguindo o nosso destino. A espiritualidade nos dá o livre-arbítrio, óbvio. Então, somos nós mesmos que traçamos o nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio. Deus falou, vai por esse caminho. Se eu quiser ir por esse, é problema nosso. A justiça divina, ela nos orienta os pensamentos, nossos atos, nossas invigilâncias, as nossas vigilâncias, as nossas reformas íntimas. Isso, a gente sabe que Deus está com a gente. Então, os nossos atos e pensamentos, quando a gente está encarnado, eu penso assim, tudo que você faz, você vai ter uma tatuagem. Ah, eu pratiquei o bem. Ah, eu sacaneei alguém. Ah, eu roubei. Ah, eu trabalho para ajudar os outros. Então, isso vai tatuando o teu perispírito, tá? Eu coloquei como com essa correlação. Essas tatuagens, quando a gente desencarna, a gente vai levar com a gente no perispírito. E essas tatuagens indicarão para onde a gente vai
e de que forma nós vamos viver. Óbvio, tudo produto da lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, se você é um espírito bom, de luz, como Gandhi, você vai ser abduzido, vai ficar do lado de Jesus, vai passar até do nosso lar. Se você é um bandido, um genocida, um Hitler, para não te matarem aqui, para não te aniquilarem aqui, eu vou te botar em prisão de segurança máxima. Você vai lá para Plutão, que é muito involuído, é um planeta muito involuído. Eles falam que são 8 planetas, né, e planetoides. O Plutão é um dos planetoides, mas que a gente já evoluiu para planeta por causa do Hitler. E então é o 9º planeta. E então toda essa programação reencarnatória, toda essa nossa encarnação, a gente, pelo livre-arbítrio, a gente tem a condição de seguir pela estrada que a gente quer. Só que cada ato, cada pensamento, cada atitude nossa, você vai ter a lei da causa e efeito. Você vai ter uma causa e efeito, você vai ter uma ação e reação. Ok, gente? Então, eu gostaria de agradecer a todos por esse tempo que a gente conversou. Fiquem com Deus e Jesus no seu coração. Muito obrigado.